A mente humana, com todas as suas possibilidades e poderes, vem sendo tema de filmes ao longo de toda a história do cinema. Desde filmes dramáticos, românticos como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, passando por bons suspenses como Cidade dos Sonhos e ficções científicas, como O Não Tão Bom Lucy. Entre os distúrbios mais interessantes para a construção de uma boa história está o transtorno dissociativo de identidade, popularmente conhecido como múltipla personalidade. É o que acontece quando a identidade é violenta? Quantas identidades uma pessoa afligida por esta doença pode assumir? É possível haver modificação corporal e até mesmo biológica? Com todas essas e mais algumas questões reunidas em uma só pessoa, nasce Kevin e todas suas 23 personalidades, personagem principal do filme fragmentado, Split M, Night Shyamalan. Com uma genial montagem de atrações, Shyamalan constrói um enredo que, ao mesmo tempo que traça um caminho para o espectador, também nos leva a diversas armadilhas. A sensação é de que estamos andando em um labirinto cheio de truques, onde não há sustos grandes, mas a tensão é crescente. A construção de cada uma das identidades de Kevin tem um grande papel nisso, e aqui aproveito para elogiar a excelente atuação de James McAvoy, que consegue realmente mudar seu aspecto a cada identidade. É sempre uma boa surpresa quando vemos um ator que só conhecíamos por trabalhos em filmes de super-heróis ou filmes em que ele é apenas um galã passar por um processo tão rico de construção de personagem e realmente entregar ao público a intensidade que o papel demanda. McAvoy sustenta bem o enredo, auxiliado pela jovem Anya Taylor-Joy, Casey, cuja atuação não merece tanto destaque, mas sua personagem trabalha em contraponto a todas as identidades de Kevin. Outra personagem importante é a psiquiatra Dra. Karen Fletcher, Betty Buckley, que na verdade irrita um pouco por ser daquelas personagens que dão vontade de gritar: "Querida, você está fazendo uma escolha muito burra", mas que é extremamente importante para que entendamos o que diabos está acontecendo na mente daquele homem. Como em todo filme de Shyamalan, vez ou outra surgem discursos meio bregas e o uso de trilha sonora junto a eles que dão todo um tom piegas, inclusive arruinando uma das cenas mais impactantes de confronto entre a besta e a personagem Casey. Entretanto, diante de todo o universo claustrofóbico e detalhista construído por Shyamalan, a pieguice não consegue estragar Fragmentado. Para quem não tem grandes problemas com isso, ela pode inclusive passar despercebida. A ambientação e construção do clima são pensados meticulosamente pelo diretor e pelas equipes de fotografia e arte. E isso é visível ao olhar mais atento. Com pouquíssima iluminação natural, passamos o filme inteiro dentro de ambientes fechados, com grande destaque para a escadaria em espiral do consultório da psiquiatra, como se representasse nossa descida à profundidade da mente daquele homem, e também para a claustrofóbica casa de Kevin, onde as paredes parecem fechar-se ao nosso redor, e cada canto é ocupado por detalhes que trazem características das personalidades dele, além de apontarem caminhos que serão importantes no desfecho da trama. Mesmo simples roupas penduradas em cabide e uma mesa de escritório com um velho computador, aqui são cheios de significado. Isso tudo, atrelado a uma iluminação meio amarelada em algumas cenas, acrescenta a atmosfera doentia em que Casey e suas amigas raptadas de repente se veem inseridas. Diante de um cenário em que os diretores de suspense e horror parecem cada vez mais preguiçosos, Fragmentado surge como um respiro bom para a safra de filmes de gênero contemporâneos, pensando especialmente no âmbito mainstream, que chega ao grande público, e arrisco dizer que será um dos melhores filmes do ano.
Fragmentado foi um daqueles filmes que minhas expectativas estavam altas, principalmente depois de assistir ao trailer. Fiquei muito curioso por causa do sequestrador ser uma pessoa diferente. O filme mostra 3 garotas sendo sequestradas por um cara que tem múltiplas personalidades. Uma das meninas é mais observadora e consegue meio que controlar a situação. Ao longo da história, vemos o passado dessa menina, chamada Casey Cook, mostrando o porquê dela ser diferente. A princípio, ele não faz nada com as garotas, indicando que o sequestro não foi causado por uma cotação sexual. A história gira em torno dessas mudanças de atitudes do sequestrador, feito pelo ator James McAvoy. Ele consegue interpretar todas as personalidades de um jeito bem interessante. Ao longo da história não aparecem todas, mas é possível perceber a diferença entre cada uma. Partes dele não queriam sequestrar as meninas, mas as outras partes ruins conseguem passar por cima disso. Claro que sempre terá essa briga interna de quem será ouvido. Outro ator muito bem interpretado é a Casey criança. Esta menina consegue passar o sofrimento dela e me fez simpatizar. Fragmentado conta a história de Kevin James McAvoy, um cara que sofre do transtorno dissociativo de identidade, TDI, conhecido popularmente como dupla personalidade. É uma condição mental em que um único indivíduo demonstra características de 2 ou mais personalidades ou identidades distintas, cada uma com sua maneira de perceber e interagir com o meio. Bom, Kevin tem 23 personalidades diferentes e elas tomam conta dele por todo o tempo. Em um determinado dia, 2 dessas personalidades sequestram 3 garotas, Casey, Claire e Marcia, Anya Taylor-Joy, Hayley Lou Richardson e Jessica Sula, respectivamente, num estacionamento de shopping center e levam elas para um cativeiro. Ali, elas vão viver momentos de tensão, desespero, memórias do passado virão à tona, e escapar desse terrível lugar será uma das coisas mais difíceis que elas terão que enfrentar em suas vidas. Não se sabe o motivo pela qual elas foram raptadas e jogadas num porão de um zoológico, mas ali, num ambiente fechado, escuro e tenebroso, elas vão lidar com todas as personalidades de Kevin, mas não fazem ideia que a Vício de Quara será a pior de todas elas. Com forte clima de mistério, a trama do longa vai se desenrolando e a grande história será contada. O que vem pela frente? Bom, se contarmos mais a coisa toda, se estraga. Portanto, é melhor parar por aqui e pular para os 5 motivos que você precisa saber para assistir a esse grande filme. Sabe todo aquele poder que ele usou ao interpretar o Professor Xavier em X-Men? Pois bem, aqui você verá que McAvoy dá um baile de interpretação. Se interpretar 2 papéis diferentes em um mesmo filme é difícil. Imagine interpretar 24. McAvoy surfa entre as identidades de forma tão simples e natural que chega a assustar. E não, nenhuma é igual à outra. Cada faceta tem seu espírito, seja com o passivo-agressivo Dennis, a fria e calculista Patrícia e o menino de apenas 9 anos de idade, Hedwig, que rouba a cena em todos os momentos que está em tela. Cada um tem seu jeito de ser, sua maneira de estar em cena, entonações de voz, expressão, olhar e tempo de fala diferentes. McAvoy transcende ao ponto de te assustar quando passa a interpretar o 3º motivo desta lista. Durante a coletiva de imprensa realizada em São Paulo, Night Shyamalan falou como foi o processo de preparação de McAvoy, onde o ator gravava um personagem por dia. E aproveitou para elogiar o ator, dizendo que ele era tão versátil em transpor de uma personalidade para outra, que o projeto de fazer um filme envolvendo TDI no pano de fundo da história se desenvolveu muito mais rápido do que ele, Shyamalan, esperava. Outra peça importante do filme, e que se destacou tanto quanto McAvoy, foi a garota Anya Taylor-Joy. Anya chamou a atenção da indústria ao interpretar Thomasin em A Bruxa, 2015.
Em Fragmentado, ela continua tão brilhante quanto no filme de terror dirigido por Robert Eggers. Através do papel de Casey Cook, é que conhecemos as mais variadas personalidades de Kevin. Talvez por ter sofrido alguns traumas na infância por causa do pai e principalmente de seu tio, a garota é única que consegue compreender tudo o que está acontecendo ao seu redor sem partir para o desespero. É ela também que sabe lidar com algumas personalidades de Kevin, e as cenas contracenadas com Hedwig são brilhantes. Você vai enxergar nela um contraponto de Kevin, mas ao mesmo tempo vai entender que parte do que ele sofre é compreensível. Da parte dela, muito disso por ela ter passado por algo semelhante também. Sua mente é brilhante e sua atuação ainda mais. Curta o vídeo, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. Obrigado.